na versão 2020 do SolidWorks Simulation, foram feitas muitas melhorias, tanto da parte de usabilidade como de ferramentas. E a gente vai passar por várias delas. Vamos começar justamente falando um pouquinho de interface dele. Então, aqui dentro do SolidWorks Simulation, muitas vezes é comum a gente ficar trabalhando e recolhendo a árvore de projetos aqui na mão. Na versão 2020, o simples comando Shift-C, do mesmo jeito como funciona para o ambiente de peça ou montagem no SolidWorks, também funciona para a árvore de projetos aqui do Simulation e ele serve para recolher tudo. Outra novidade é que se eu editar as propriedades da análise, eu consigo ir direto para um campo aqui chamado pastas de resultado, onde eu consigo indicar aonde estão os resultados dessa minha análise. E outra forma de acessar esse campo é através de uma nova ferramenta aqui chamada de avaliador de simulação. Quando eu entro no avaliador de simulação, uma série de dados são trazidos até mim, como por exemplo informações dos resultados, a localização deles, eu posso editar as propriedades do estudo para alterar a pasta de resultados, eu consigo visualizar as propriedades dos materiais e também a variação volumétrica entre o corpo criado pelo SolidWorks e o corpo de malha, o que em alguns casos pode ser relativamente alto, então é importante que a gente tenha esse tipo de dados, né? Então, uma ferramentinha a mais para a gente explorar mais a fundo a nossa simulação. Falando em simulações propriamente, quando a gente cria uma análise estática, na versão 2020 a gente consegue agora inserir cargas térmicas em elementos de viga. Então aqui, se eu selecionar o campo de temperatura, por exemplo, eu posso utilizar juntas ou então as vigas em si e criar esse input que até a versão 2019 a gente não conseguia fazer. Da mesma forma, a gente pode criar todo um estudo térmico utilizando as informações, por exemplo, de temperatura, convecção, também nesses elementos de viga. E óbvio, a gente pode aproveitar esse estudo térmico e fazer dele um carregamento de efeitos térmicos dentro de uma análise estática, por exemplo, né? Onde a gente selecionaria aqui, por exemplo, aquele estudo que eu rodei e carregaria ele aqui. E nesse caso, nós teríamos toda uma análise linear estática, mas também com os efeitos térmicos provenientes de um segundo estudo. Então, são muitas capacidades adicionais relativas a estudos térmicos com essa nova solução que é a parte de carregamento através de elementos de viga. Falando agora de um outro ponto, também da parte de interface, nós conseguimos excluir estudos sem ter que fazer o carregamento deles. Isso dá muito mais flexibilidade também para excluir aqueles componentes, né? Aqueles estudos que, no caso, eles estão desatualizados por questões geométricas ou então por uma atualização de conceito. Para finalizar, mais duas novidades. Uma delas muito importante para quem trabalha com grandes montagens. Eu consigo modificar a condição de qualidade de malha em função de peças individuais. O que é isso? Eu consigo falar, por exemplo, aqui no caso, que toda a minha montagem vai ter qualidade de rascunho ou que vai ter qualidade alta. No caso, isso vai mudar a ordem do elemento tetraédrico, né? Que ele vai ser de primeira ou de segunda ordem. Só que o legal disso é que eu consigo focar aonde realmente é importante. Imaginando uma montagem muito grande, eu consigo deixar uma malha de alta qualidade na peça principal e qualidade de rascunho nos outros demais elementos. Isso acaba otimizando muito o tempo de criação do estudo. E por fim, quando nós falamos de conectores, como parafusos, eles são inseridos justamente para que nós consigamos ter uma condição mais realista e um carregamento mais leve, na verdade, de elementos de fixação, por exemplo. E a novidade na versão 2020 é que nós temos uma condição nova, chamado tipo de conexão distribuída. Aqui nesse caso, o resultado final dela é realmente uma condição de tensão onde eu não tenho aquele estresse alto, aquela saturação de tensão nas regiões de parafuso. Para que isso fique bem claro, a gente separou aqui um modelo paralelo, um estudo paralelo, que mostra justamente comparação de 4 tipos de fixação diferentes. Nesse primeiro aqui, eu tenho uma fixação fixa sobre esses parafusos. Numa segunda, uma articulação e parede virtual para fixação dos mesmos furos. No terceiro, parafuso de fundação e a condição rígida, que era o que a gente tinha até então. E depois, o parafuso de fundação com a carga distribuída.
No final das contas, a grande diferenciação é que nós realmente temos uma distribuição de carga mais suave dentro desse modelo. Se a gente fizer uma comparação de todos esses 4 estudos, né, pegando aqui as questões de tensão, é possível ver como a tensão ela basicamente diminuiu, porque eu diminuí, né, no caso eu distribuí as tensões desse elemento de fixação. Então é muito visível como foi a evolução. Nesse caso a gente acaba tendo condições muito mais reais em comparação às anteriores. Com isso, a gente consegue visualizar que a versão 2020 do SolidWorks ela traz muito mais funcionalidades, muito mais capacidades e facilidade para o usuário, né? Porque tem justamente essas questões de interface e realmente um dos pontos que mais foram discutidos e a gente mais gostou aqui foi essa questão dos acessórios de fixação, no caso os parafusos de forma distribuída, porque a gente consegue trazer um estudo cada vez mais real para o nosso ambiente virtual de simulação.